Terceiro dia de Maratona Covid, espero que vocês estejam animados e empolgados, porque hoje a gente vai tratar um paciente grave. Grave. É amanhã, horário de visita. Cadê Tonho? Estranho, ele não deixa de vir um dia pra visitar o Pedrinho. Se você tá voando aqui agora, é porque já tiveram 2 casinhos que a gente já fez aqui com vocês. E não conhece a família Silva Santos? Se você não conhece a família Silva Santos, retorna, assiste lá pra você não ficar perdido, beleza? Caso 1, caso 2. Aqui é igual a Netflix. Série Netflix. Continuação. Dia 1, dia 2, dia 3. To be continued. O episódio de hoje, o fatídico 10º dia. Então, era amanhã, horário de visita, e cadê Tonho? Estranho, ele não deixa de vir visitar Pedrinho. Algo errado está errado. Bem errado. Pedrinho fica inquieto e pede pra ligar pros pais. Ele conhece sua família e sabe que jamais deixariam de visitá-lo. É verdade. 10º dia de... Menino mimado. 10º dia de encontro entre o vírus e a família Silva Santos. Eita, papai. Então Teco, enfermeiro, liga pra família. Caos. Dona Dalva chorava copiosamente. Tonho não passou o dia bem, febre, tosse, cansaço. Na madrugada, a tosse ficou mais forte. Ixi. Reclamava de dor no peito que dava até falta de ar. Agora de manhã, ele ficou meio confuso, sabe? E Bebel acabou correndo com ele pro Hospital das Trincheiras. Onde o Pedrinho tá? Nosso hospital, Hospital das Trincheiras. Ó, não conte a Pedrinho não, hein? A crise, o fatídico 10º dia. Pedrinho, eles não atenderam o telefone. 5, 4, 3, 2, 1, corre pra sala vermelha, Tonho tá chegando e você já de longe vê que ele não está nada bem. Que ele é um paciente grave porque tem alteração no visual, você já vê que ele tem alteração ou no A, ou no B, ou no C, ou no D. Velho, a gente repete tanto isso e ainda tem gente que tem dificuldade de entender quem é o paciente grave, que é aquele que você olha, olhou, tem alteração ou no A, ou no B, ou no C, ou no D, paciente grave. E aí você faz o ABCD mover, que na sequência aqui agora a gente já tem o ABCD mover. Sim. Parênteses. Tem gente que diz que isso não é medicina. Tem gente que fala que isso não é raciocínio clínico. Mas eu quero ver fazer um atendimento sistematizado de um doente grave sem ser ABCD mover. Impossível. ARRA, ENLS, ATLS, PHTLS, GLS. Todo mundo indica fazer ABCD mover. Não. Inclusive, a sua escola de emergência indica fazer ABCD mover. Então segue o jogo, meu voto. Como é que tá voado o nosso querido Tonho? Então, A de vias aéreas. As vias aéreas dele estavam pérreas, não tinha nenhuma alteração de pescoço. No B, ventilação dele parte tava ventilatória. Ele tinha uma tiragem intercostal, uma frequência respiratória de 33. Beleza. Ausculta, crépitos difusos e roncos, saturava 83% em ar ambiente. E no semivolt, C de choque. C de choque. Então, para choque, a gente lembra de 3 P's, um H, 3 P's. Pele fria, pele fria e pálida. O outro P de pulso. O pulso estava cheio e simétrico. E o outro P de perfusão, para lembrar do tempo de enchimento capilar. Aperta o dedinho, 10 segundos, solta. Tem que retornar em menos de 3 segundos. Que no caso dele estava 3, ainda tem BRNF, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, com a frequência cardíaca de 115, PA de 95 por 70 milímetros de mercúrio. E no D ele estava confuso, agitado, pupilas isofotorreagentes, sem déficits focais aparentes. Beleza, e aí a gente iniciou o aporte de O2 porque viu que ele estava bastante dispneia, e como você disse, essa dispneia é grave. Porque tem aquela dispneia besta que a gente bota o cateter nasal e tem aquela dispneia grave, Tonho. Máscara não inalante, 15 litros por minuto, e ele continua saturando 96%. 86, Eita! 86%. 86%, agitadíssimo, desconfortabilíssimo, meu votos. Lembra aí, se você não lembra, a gente falou na aula passada sobre os dispositivos de oxigênio, beleza? Então, nesse caso aqui, que a gente tem um paciente com aporte de O2, máscara não reinalante, 15 litros, você já viu. Era para ser 100%, né, de FIMA, na real 70%, mas é uma altíssima fração de oxigênio inspirado. Então, se ele não tá melhorando, qual é a sua conduta? Tubo. Intubação orotraqueal. Intubação. A gente vai intubar. Agora a gente vai discutir mais um pouquinho adiante que estratégia a gente vai usar para intubar esse doente. Que não é a estratégia convencional, já adianto, mas é intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal.
E aí eu te pergunto, general, o que é sequência rápida de intubação? Sequência, usando matemática agora. Sequência rápida de intubação. SRI é igual a bloqueador mais sedativo. Sedativo mais bloqueador neuromuscular. Desde quando isso? Desde sempre. Desde que foi descrita, tá? Então, fentanil, para você que tá pensando aí, é fenta sedativo? Não. Nunca existiu, nunca existirá, nem nunca estará na nossa sequência rápida, porque, por definição, nunca foi. Ah, mas só para tirar dúvida, então, fenta nunca vai fazer? Não, fentanil tem indicação bem restrita. Eu gosto de uma passagem que tem no Emergências Clínicas, estava revisando essa semana, que ele coloca assim: nas raras situações em que devemos utilizar o fentanil. Vou repetir isso aí. Nas raras situações em que devemos utilizar o fentanil, é para aquele paciente que ele não tolerará as consequências da laringoscopia. Então, ele não pode tolerar taquicardia, ele não pode tolerar hipertensão que pode ocorrer por essa descarga adrenérgica. Então, secção de aorta, síndrome coronariana aguda, hipertensão intracraniana, são os clássicos que a gente tem de que não eu preciso fazer o fentanil nesse caso. Apenas, beleza? Exato. Raras situações em que eu devo fazer. Como é que foi que a gente tomou essa decisão? Beleza, o cara tá ali, como é que eu tomo essa decisão? Muito se falava no início, né, da pandemia, falava, não, vamos utilizar uma estratégia de intubação precoce. Né? Se falava sobre isso, isso não existe, viu, pessoal? Chegou e entubou. Isso não existe, intubar precocemente. Isso aí, intubar precocemente pacientes que não precisam ser intubados, aumenta aí bastante o risco de iatrogenias. Exatamente. Né? Então, muito cuidado com isso. Além de que quebra a barreira, as várias barreiras que a gente tem que protegem a nossa via aérea inferior, a gente acaba facilitando esse caminho, potencializando no futuro pneumonia associada à ventilação mecânica, complicações como vírus. Mais, nem só isso, a própria intubação orotraqueal, se você, por si só já é uma mudança danada na hemodinâmica do paciente. Então porque a ventilação mecânica é antifisiológica. Exato. Quando a gente respira no nosso tórax, a gente tem pressão negativa. Então, inspirei, o meu diafragma desce e por pressão negativa o ar entra no meu peito. E quando você dá aquela inspiração forçada, ainda tem os músculos laterais aqui, ó. Diafragma desce, músculo lateral puxa, outro puxa, ainda puxa do pescoço para cima. Exatamente. Então a caixa, a gente amplia a caixa e entra ar porque negativamos a pressão. E se você intuba o paciente e bota a ventilação na ventilação mecânica, você está empurrando lá na pressão positiva. Porra, ficou sincronizado de novo. Cuidado, hein? Gente... Botando o ar na pressão positiva. Beleza. Porra. E aí, o que acontece? Quando você coloca o ar dentro do tórax, pressão positiva, você vai diminuir o retorno venoso. Por quê? Porque você tinha um tórax ali que era negativo e o sangue vinha numa velocidade muito mais lenta. Porque lembra que a cava é um vazão besta, bobão, todo cheio de sangue lá, então quando você negativava aqui, você dá o vácuo, entre aspas, você acaba puxando, aumentando esse retorno venoso. Quando você faz o tórax com pressão positiva, você diminui esse retorno venoso. E aí o que acontece se você diminui o retorno venoso? O que vai acontecer lá na frente? Você vai diminuir o débito cardíaco. Exato. E se você diminui o débito cardíaco, o que acontece? Reduz a sua pressão arterial. Por quê? Pressão é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular. Eita, tá vendo que a gente tem que saber fisiologia, velho? Tem que saber fisiologia. Rapaz. O problema é que quando a gente está no terceiro semestre aprendendo fisiologia, a gente não tem a maturidade para entender a fisiologia aplicada. E quando a gente está na idade de aprender a fisiologia aplicada, a gente não tem paciência de estudar fisiologia. É treta. Mas enfim, então, continuando, como é que a gente toma essa decisão? Ó, basicamente são 3 perguntinhas muito simples. Eu adoro essa abordagem. 3 perguntinhas. Você vai olhar pro seu paciente e vai ver se ele te responde uma das 3. Primeira, o paciente está protegendo as vias aéreas? Vias aéreas estão pérvias? Então, como é que a gente faz isso? O paciente vai te dizer. Ele fala? Ele tem saliva na boca? Ele consegue engolir, deglutir a saliva? Como é que tá? A língua tá obstruindo? Tem respiração ruidosa? Beleza. Se ele fala com você via aérea pérvia, ele protege via aérea. Se ele tem todos os outros componentes que a gente falou aqui, já tá comprometido, hein? Exato. Segunda perguntinha, como é que tá a oxigenação e ventilação desse paciente? Então, esse paciente ele tem algum problema a nível alveolar ou a nível de musculatura de ventilação? Tonho, hein? Bora contextualizar aqui, saturar 86% recebendo 100% de O2, você só respira oxigênio e satura 86%. Não, isso não é bom, tá? Isso não é bom, beleza? Então, e a última perguntinha, o paciente tem chance de piorar, degringolar nos próximos minutos, segundos ou horas? Essa pergunta é essencial para você antecipar. Exato, problema. Só para você ter uma ideiazinha, tipo, só para contextualizar, para você entender. Por exemplo, um paciente asmático, tira a Covid da mente.
paciente asmático chegou pra você no pronto-socorro, desaturando, ele vai piorar? Você acha que ele vai piorar? Ou ele vai melhorar? Se eu fizer um broncodilatador nele, Sim. bombinha, ele não vai melhorar? Então, E estatisticamente a maioria vai melhorar. Exato, a maioria vai melhorar. Então, assim, eu vou entubar ele naquele momento que ele chega, porque ele tá saturando 80, então não tem valor de corte. Isso que eu quero que vocês raciocinem. Então, são essas 3 perguntinhas. Joga duro, beleza? Excelente. Então, vamos lá, seguindo o barco. Então, qual abordagem pode ser benéfica para a intubação desse paciente? Aí eu vou dizer sequência rápida de intubação. Aí eu vou dizer que não. Por quê? Tem 2 fatores lá em cima que a gente dá no caso. Ele está agitadíssimo, ele satura mal e está agitado. Satura mal e está agitado. Intubação na traqueal não é o simples fato de passar o tubo na garganta do doente. É um ritual que deve ser respeitado. Toda liturgia, é quase algo religioso, né? Toda liturgia do tubo deve ser respeitada para tudo dar certo. Lembrando dos hop killers, né, que a gente tem no Full Measure lá do Scott Wagner, ele fala. São exatamente as coisas que podem matar o seu paciente durante o procedimento. E uma delas é exatamente essa condição de que você não pré-oxigena bem seu paciente. Porque se eu passo, como é que... Não, sério, na moral, pensa aí. Como é que você vai entubar o cara que naquele momento ali, ele já não consegue fazer as trocas adequadas, você vai bloquear, você vai tirar o drive do paciente, você vai deixar ele em apneia e ele já não tem reserva. Então lembrando aí daquela curva que você adora explicar? Qual das curvas que eu adoro explicar? Tanta curva nessa medicina de emergência, Jesus? Aquela curva da afinidade. Enfim, deixa eu falar. Você explica uma curva aí. Qual a da dissociação da toxina, com o quê? Lembrei agora. O ponto de corte, 90% é isso que você quer dizer? Isso. Isso que você quer que eu falo, beleza. A gente se conhece, tá vendo? O ponto de corte, quando a gente fala da curva de dissociação da hemoglobina com oxigênio, ela que é uma curva meio espiral assim, ó. Eu vou jogar na tela essa curva aí. Beleza, essa curva que tá aparecendo agora pra vocês tem um ponto de corte que é 90 mm de mercúrio, ou 90% com 60 mm de mercúrio de PaO2. Volta tudo aí. Quando a gente pega essa curva que está aparecendo na tela para vocês, esse ponto de corte de saturação de 90, que esse ponto, grava esse 90 aí, já a gente volta nele. 90% está relacionado a uma PaO2 de 60. Então, se 90% de saturação, PaO2 de 60, que é a minha PaO2 mínima, minha saturação mínima que eu vou tolerar, 90%. E ela, depois, quando esse desenho dela é em espiral, quando vai caindo, ela cai abruptamente. Então, eu tô com 89, eu tô com 88, eu tô com 85... Não, para virar isso 40 é assim, ó. Exatamente. Tá? E tem pacientes que têm menos reserva ainda. Por exemplo, pacientes obesos, eles têm uma reserva muito menor. Então, eles toleram muito menos a apneia do que um paciente que seja previamente híbrido, etc. Quer ver outro paciente que tolera muito mal a apneia? Covid-19. Pô, Ave Maria, demais. Rapaz, no início me assustava. Você não assustava, não? Aquela coisa assim, você bloqueou. Tanto que ano passado, os R1 mesmo lá da residência ficaram coitados. Eles ficavam bem chateados porque eles não faziam os procedimentos, porque realmente não dava pra fazer. Quem é intubar esse ano também ainda, né? Quem intuba é o cara mais experiente. Por quê? Porque é uma via aérea fisiologicamente difícil. Entendeu? Ela pode não ter preditores de via aérea difícil, ou seja, uma língua enorme, não tem dente, uma lampate, um coma, lá. Mas ele pode ser fisiologicamente difícil, ou seja, a sua fisiologia não suporta aquilo. E aí a sequência atrasada de intubação nada mais é do que uma forma da gente permitir que o paciente tenha o mínimo de pré-oxigenação possível para a gente dar conta do procedimento. Porque tem 2 caminhos. Ou você vai pegar o paciente agitado, olha a cena, se você já não viu isso no pronto-socorro, paciente agitado, você com a máscara, com o ambu no rosto do doente, segurando ele à força na maca para que ele tolere a máscara. Ou tem um caminho que muitos dizem que não existe, mas existe, tem evidência, sequência atrasada de intubação. Como é, meu vô? Se a gente vai fazer um remédio para deixar o paciente, neném, mas mantendo o drive ventilatório. Que remédio é esse? Keta. Ave Maria. Keta lovers. Vai tá um. Ketamina. A gente vai usar a keta numa dose mais baixa do que a gente usa na sequência rápida de intubação. Isso. Bom, a dose é 1 mg quilo, o UpToDate traz 0,5, então a gente deixa 0,5 a 1 mg quilo, certo? Todos os outros ativos trazem 1, o UpToDate traz 0,5, beleza. Exato. Então, 1 mg quilo a gente vai fazer, depois a gente pode fazer mais 0,5 de dose adicional, e aí para o paciente ficar mais tranquilo, dissociado. Enquanto isso, a gente acopla ali algum mecanismo ali para uma pré-oxigenação. Pode ser uma VNI, pode ser
a própria bolsa válvula máscara, sim, apertar, por favor. Aí você deve estar Beleza? pensando, mas aí eu fiz um sedativo, vai cortar o drive ventilatório do paciente, ele vai deixar de ventilar sozinho. Não. Isso não acontece com ketamina Exato. nessa dose dissociativa. Exato. Não acontece. Tem alguns trabalhos que né, alguns experts sugerem, né? Dexmedetomidina, Precedex, Memetodina. droperidol, sei lá, só que não tem, a literatura não é muito bem consolidada, então a gente já tem melhores evidências com a ketamina, beleza? E é isso. E nada de alquimia também, então a galera da alquimia que eu não gosto. A galera faz, ketofol. Escuta uma coisa aqui. PS, agonia, loucuragem. A gente precisa simplificar as coisas. Como diz meu querido amigo Gustavo Caetano, pense simples, faça simples. Uma droga, um sedativo, um bloqueador. Será que eu consigo entubar usando 0,5 de pró com keta com... Você vai conseguir entubar, mas pra quê? Exato. Então, só pra amarrar, paciente chegou, agitado, preciso proxionar, não tô conseguindo, sequência atrasada. 1 mg de ketamina com dose adicionais de 0,5. Beleza. Agora, depois que meu paciente estiver pré-oxigenado, eu vou completar a dose se necessário. Obviamente, você não vai paralisar um paciente acordado. Não. Beleza? Então, muita gente, eu já ouvi essa discussão no PS. Não, mas no artigo tal não manda completar. Eu falo, beleza, neguinho, mas você vai bloquear o paciente acordado? Você vai deixar fazer o paciente, entendeu? Então vamos usar o bom senso. O nome disso é tortura, tá? O nome disso é tortura, então bora utilizar o bom senso. Então, fechou. E aí foi feita, então, a abordagem que a gente indicou e vamos agora ao procedimento. O procedimento de intubação orotraqueal tem 7 P's. Bora, general. Vai! Explica aí pra galera. Preparação. Prepare tudo que você precisa. Prepare sua equipe, prepare você, prepare sua mente, prepare seu mindset. Prepare tudo. Preparou? A gente vai para pré-oxigenação. Aqui merece um detalhe. Pacientes em geral, a gente já aprendeu, nosso querido Walls, já fala pra gente não ter pressa. Eu não preciso ter pressa. O tubo, sequência rápida, não é pra gente correr. Demora até 12 minutos, mais de 12 minutos. A gente, na época do Covid, chegou a fazer, eu lembro de você me contar dos negócios que demorava meia hora pra entubar o nossa, processo. era meia hora tranquilo. Claro, isso obviamente, pessoal, um paciente que ele está... É um paciente instável, né? Mas é um paciente que está na sua mão naquele momento. Sim, exatamente. Obviamente, se ele virar uma via aérea crash... É agora. Agora. Vai entubar droga, agora. Vai sem entubar droga ou só com bloqueador? só bloqueador, né? Mas no caso não. A gente vai pré-oxigenar ele na calma. Aí eu posso pré-oxigenar já com a não renalante desde o início. Aí eu posso utilizar a bolsa, válvula máscara com reservatório. Eu posso utilizar VNI como dispositivo de pré-oxigenação. Mas calma, tranquilidade e tranquilidade. Nesse contexto aqui entra a otimização, que é o próximo P, que era pré-tratamento, morreu, virou otimização pré-tubo. E aqui vale a pena te lembrar de uma regrinha chamada regra dos 90. The Walls traz que a gente precisa deixar nossa saturação acima de 90%, de preferência em 100%. Lembra daquela curva que a gente já conversou? 90 de marco. E a gente tem que deixar nossa PAS acima de 90 milímetros de mercúrio. Show. Tudo aquilo que a gente falou de alteração hemodinâmica, se eu tenho uma PAS acima de 90, eu evito hipotensão pós-tubo, eu evito bradicardia pós-tubo, eu evito um bocado de coisa que altera a mortalidade do meu paciente nessa internação. E aí, nesse contexto, você tá lá fazendo a otimização do seu paciente, o paciente tem uma PA menor que 90, você tá ali preparando para entubar, você não tem tempo de montar a bomba, fazer acontecer, a sala tá cheia. Uma manha da aranha aqui pra você agora. A gente tem essa manha da aranha lá no nosso Instagram, beleza? Manha da aranha, se você não conhece, são os posts que a gente faz de realmente manhas da aranha. Muita manha. Então, adrenalina push 12 é uma invenção maravilhosa, que salva a gente. Basicamente, gente, super simples. Você vai pegar uma bolsinha de 100, uma bolsinha de soro de 100. Eita! Vai pegar uma bolsa de soro de 100 ml, vai quebrar uma ampola de adrenalina. Que tem 1 miligrama. 1 miligrama, aspirar, joga dentro da bolsa, aspira numa seringa de 10, aí a gente fica com uma concentração de 10 microgramas por ml. E aí a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho para o paciente. Pouquinho em pouquinho, descrito no querido artigo de Scott Wagon. Ele traz que é de 5 a 20 microgramas, que dá 0,5 ml a 2 ml. Como está no seu caderno do professor, é descrito bonitinho a questão da adrena push dose, tá? Repetir a cada 5 minutos. Né? Eu já ouvi que pode fazer uma dose... Não pode fazer uma dose maior que isso, viu? Eu já ouvi que... Não, aumenta a mortalidade do seu paciente, aumenta pico pressórico, aumenta heterogenias. Não, tá? Não.
Mais que isso não. Beleza. Beleza, aí já otimizamos nosso paciente, vem paralisia por indução, a gente vai falar de um pouquinho mais sobre drogas daqui a pouco. Vem o posicionamento do paciente. Posicionar o paciente é essencial sempre. E aí nos obesos, aqui eu trago essa ideia dos obesos. O que é que a gente tem que fazer, meu voto, nos obesos? Rampa. Rampa. Vamos botar aqui a foto dos nossos queridos Ademar e Felipe nesse caderno? Viu aí? Vamos botar. Rapaz, rampa. Tem que fazer rampa. Fica, ó, carinha pra frente. Orelha à altura do externo e aí vai dar tudo certo pra você. Sniff position, posição do cheirador. Eu entendi errado o cheirador, eu entendi como... Zé, tá? Pra frente. E aí vem posicionamento, passagem do tubo, cuidados pode já ter. A gente vai conversar adiante. Próximas questões sobre isso. 1000 volts. Próxima pergunta. Como eu devo sedar meu paciente? Beleza, já entubei, agora tem que sedar, né? E aí? E aí, se fosse qualquer outra escola, não, qualquer outra escola, não, porque só tem a gente em escola de emergência. Se fosse qualquer outro curso que você fizesse aí, iam dizer, faz ketamina, faz atomidato, faz succinilcolina, e aí a dose de 0,3 mg quilo, e é isso aí. Anota aí, bebê. Escola é pra te ensinar. Então Pega vamos na lá. mão, pega na mão. Olha e seu aí caderno do professor aí. Ketamina, 0,5 a 1 mg, a dose dissociativa que a gente falou, porque essa sequência aqui é sequência atrasada de intubação, beleza? Sequência atrasada. Esse paciente tem 50 kg, a gente faz quantos ml, mil volts? Da ampola de ketamina, porque a ampola de ketamina tem 50 mg por ml. Se ele tem 50 quilos, Você tem 0,5 a 1. 0,5 a 1 ml. E se tiver 60? 0,6 a 1 e 2. 70, 0,7 a 1 e 4. 80. 0,8 a 1 e 6. Beleza, e aí você vai subindo tudo. A gente botou os valores entre onde nossos pacientes brasileiros estão alocados, tá? Etomidato, 0,3 mg quilo, nossa concentração de 2 mg por ml, 50 kg mil volts, fazemos quantos ml? 7 ml, 60 kg, 9 ml, 70 kg, 10 ml, 80 robô, kg. 12 ml. Beleza. Você provavelmente deve estar coçando a cabeça agora dizendo, eu uso menos. A gente usa bem menos, né? A galera quando não faz as contas e vai na orelhada, É sempre assim, uma ampola. não, uma ampola é maravilhoso. Não, tipo, geralmente é, tipo, pra todo mundo uma ampola. Meia mas ampola. Meia ampola. Meia que eu escuto ampola, mais uma meio, ampola, né? Meia uma ampola e 5 meia, ml. 2 assim. ampolas. 5 ml você bate cada 70 quilos, você tá fazendo metade da dose, né? Meu Deus do céu, beleza. E a tal da succinilcolina vem uma manha fenomenal, ela tem 100 mg, e como a dose varia de 0,9 a 1,5, nessa faixa de peso dos pacientes 60 a 100 quilos, uma ampola resolve. E a gente tem a manha da aranha no nosso Instagram do Rocorônia, se você quiser olhar. Beleza? Fechou. E aí, meu voto? Procedimento sem intercorrência, sala Graças vermelha lotada, não a temos Deus. fisioterapeutas disponíveis. Então, Infelizmente, saudades, equipe multi, a sua trincheira já foi melhor. então vamos lá, como é que eu vou configurar meu ventilador? Inicialmente. Pensou? Beleza. Modo. Antes do modo. Modalidade. Assistido controlado. O que é que significa assistido controlado? Assistido controlado é que o ventilador controla tudo Eu tô assistindo e tá controlado. e se o paciente quiser uma coisinha a mais, o ventilador vai dar. Tá? Então você programou lá para dar 20 de frequência, mas se o paciente quiser uma a mais, o ventilador dá. Tá? Para o paciente não ficar brigando com o ventilador. Assistido controlado é isso. O ventilador controla tudo, mas se o paciente quiser só mais um pouquinho, o ventilador libera. E aí, modo controlado por volume. Isso foi uma coisa que mudou. Mudou o quê? Mudou a cabeça do brasileiro. Porque há muito tempo os guidelines vêm trazendo que a configuração inicial de qualquer paciente deve ser VCV inicialmente. No VCV eu garanto o volume corrente. No VCV eu garanto o volume corrente. No PCV, que o brasileiro estava acostumado a fazer, era controlada a pressão. Eu garantia a pressão de entrada, mas se isso ia refletir em 6 ml quilo, 8 ml quilo, Depende, 10 ml porque a quilo, gente tem que lembrar que complacência é igual a pressão sobre... Não, volume, pressão sobre volume. Não, ao contrário. Complacência é igual a volume sobre pressão. pegou. É difícil gravar, não precisa gravar. Não precisa Mas gravar. basicamente só pra vocês lembrarem, se você tem uma complacência do pulmão que é basicamente fixa ali Sim. naquele primeiro momento, se você tá dando uma quantidade de pressão, Vamos dizer 15. depender da complacência do paciente, o volume vai variar. Então Por você exemplo, não tem o volume na Pega sua esse mão. exemplo aqui. 1000 volts para 50 quilos. Você vai dar para ela 15 de pressão, 15 para mim, que pesaria em termos ideais de 75 quilos.
25 kg de diferença. Beleza. Você acha que 15 de pressão no tórax de 1000 volts levará o mesmo volume para ela do que 15 de pressão no meu tórax? Ou melhor, 15 de pressão no paciente obeso? Tem aquela gordura toda. Você acha que 15 de pressão vai dar o mesmo volume? Então, quando eu quero dizer, eu quero garantir, eu quero que seja aquela quantidade de volume. Até porque, como a gente falou recentemente, pulmão não engorda, né? Pulmão não engorda. Pulmão não engorda. Então, se eu quero garantir, eu uso o modo controlado. Se eu quero controlar o volume, eu uso o modo controlado volume. Ai! Mas e ventilação mecânica é difícil. E ventilação mecânica é difícil. Do que ficar matutando. Posso usar? Poder você pode. Bota os seus alarmes lá, se vira. Você quer usar SINV? Pode, agora... Você quer usar NAVA? Quer passar uma sonda para ficar lá dentro? Existem infinitos modos ventilatórios, mas os guidelines orientam que inicialmente os pacientes devem ser ventilados a volume, VCV. E aí o volume corrente em 1000 volts é de quanto a quanto? Então, a gente pode fazer de 4 a 8, mas grava 6. Isso, 6 grava no meio do caminho. 4 a 8 a gente grava 6. E aí 6 de peso ideal, beleza? Peso ideal. Peso ideal porque pulmão não engorda. Então, paciente de 200 quilos, você vai pegar a altura dele e vai calcular o peso ideal. Mais na frente a gente fala disso. PIP de quanto 1000 volts? Bom, PIP de 8 a 10. Mas a gente vai configurar em quanto? Frequência... A gente vai configurar em quanto? Pra deixar tudo maceteado. Tá, pra botar bonitinho, a gente vai deixar um PIP de 10. Beleza? Então, volume 6,5 kg, PIP de 10, frequência de 20. E aí a nossa FiO2 em 100%. Então, vamos configurar aqui um paciente de 80 kg. 80 kg, modalidade assistido controlado. Controla o que, 1000 volts? Modo controlado a volume. Beleza, então se eu tenho 80 kg de peso ideal, eu vou dar quanto de volume para ele? 480 ml. Que é 6 vezes 80. E aí eu faço PIP de 10. Frequência de 20. FiO2 de 100. Beleza. Se for 70 quilos, 420. Se for 60 quilos, 360, como tá desenhado aí, bonitinho, no seu caderno. Mas, o general, e as curvas? Você não mostrou minha curva, viu? Rapaz, a gente falou de ventilador aqui, ensinou como é que configura inicialmente e a gente não tocou no tema curva. A gente não tocou se a curva de fluxo é quadrada, se a curva de fluxo é decrescente, se a curva de pressão é reta, se... Na boa, fodam-se as curvas nesse momento. Sabe por quê? A gente aprende tudo ao contrário. As curvas, nada mais nada menos, elas são consequência de tudo isso que eu estou configurando. Não é que elas não são importantes, não. Elas são mas eu muito não importantes, preciso saber de nada disso agora. No primeiro momento, você está configurando o ventilador, calma, respira, configure e assista depois o que vai passar no seu Netflix da ventilação. Exato. Beleza? Então, calma aí. Vai sem agonia. E foda-se as curvas, tá? Beleza. E aí, Bebel ligou pro diretor do hospital, cliente da Baiana Confeitaria. Grande Baiana Confeitaria. Ela estava preocupada em relação à transferência para o leito de UTI. O diretor disse que ainda tinha algumas vagas, mas que iam demorar algumas horas para sair. Por enquanto, ele ficaria ali aos cuidados do plantonista da sala vermelha. E aí, meu voto, isso é de boa esse problema? Qual o problema na espera de um leito de UTI? Então, pessoal, saiu um trabalho recentemente comparando os pacientes que ficaram no PS por mais 6 horas e aqueles que subiram para a UTI antes disso, né? Pacientes críticos que tinham necessidade de leito de UTI. E esse estudo mostrou que a mortalidade aumentou em 5%. Bizarro, né? Então, a cada 22 pacientes que demoraram mais do que 6 horas para subir para a UTI, um morreu por causa disso. Então, isso é extremamente interessante a gente saber desse dado, porque é o que a gente está vivendo agora, pessoal. Então, esse negócio de, deixa na sala vermelha é tipo UTI. Não! Sala vermelha não é tipo UTI, não tem nada a ver com postal. UTI cirúrgico, ser cirúrgico e é isso aí. E general, meu voto é meu voto. E você é você. Então não confunda as bolas. E isso aumenta a mortalidade. Sim, o seu paciente tem indicação de UTI. Sim, ele precisa de uma UTI. Ah, Clara, mas não dá porque tá tudo... Aí são outros 500. Mas a gente precisa saber que o nosso doente precisa. Beleza? Então, beleza, meu votos. Então, o Tonho é convocado para TC de tórax, raio-x de tórax. E você tem aí os resultados deles de PaO2, de FiO2, tá? A gente está colocando os resultados de PaO2 e de FiO2 e a gente quer que você calcule aí a relação PF desse querido guerreiro. A gente já vai dizer, por uma questão didática, que está abaixo de 300 para a gente seguir. A gente promete que na próxima aula a gente vai falar mais detalhes sobre trocas. Exato. Mas agora a gente só precisa saber que tem duas imagens que a gente vai ver. Raio-x de tórax, TC de tórax, tá no seu caderno.
E a gente tem também essa PF menor do que 300. 1000 volts. Que diagnóstico a gente pode fechar com essas informações adicionais que a gente trouxe? Então, aí, fechar ainda a gente não consegue fechar, mas uma suspeita forte é Sim. muito importante a gente fazer, que é uma insuficiência respiratória aguda secundária a AIDS. AIDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, ou SARA ou SDRA. Isso. Tra. O que é isso, pessoal? Bom, por que a gente tá falando disso agora, né? Por que a gente precisa suspeitar? Porque teve um estudo, certo, que mostrou pra gente que 40% dos casos de AIDS não eram reconhecidos no primeiro atendimento no pronto-socorro. E isso é grave. Isso é grave porque isso implica na mortalidade. Quanto antes você começar o tratamento, as estratégias de ventilação protetora, balas filtro, a gente vai falar disso com vocês com calma. Mas se você não começa o tratamento cedo, agora perdeu tempo. Isso dá ruim, perde tempo e isso implica na mortalidade. Então você suspeitou, beleza? Suspeitei de uma insuficiência respiratória para AIDS. Agora a gente pergunta, o que é AIDS, né? O que é AIDS, minutos? Então, AIDS, como o general falou, Acute Respiratory Distress Syndrome. Então, é a síndrome de desconforto respiratório agudo. O que significa? É uma lesão pulmonar ali, difusa aguda, que ocorre aumento da permeabilidade vascular pulmonar. Sendo que o fator desencadeante pode ser no pulmão ou fora do pulmão, inclusive. Basicamente o que acontece, né? Então a gente tem alguma patologia X, pode ser viral, pancreatite, pode ser trauma. Coisas graves. Algo muito grave aconteceu e você tem um processo inflamatório exacerbado ali na sua corrente sanguínea. Citocina pra caralho. Citocina pra caramba. E aí você tem suas células de defesa, elas estão agindo ali, os macrófagos estão agindo. E o seu alvéolo, ele tem contato com a rede capilar, né, do vaso. Então tem um tamanho de aquário de tênis. Não sei porque eu lembro disso, mas tem uma foto do Gaetan sobre isso, enfim. Então você tem o seu alvéolo, a membrana que tem dentro do alvéolo é a membrana epitelial, e você tem o vaso, a membrana do vaso endotelial. Tá. O que acontece? Você tem inflamação. Aí você tem expressão de moléculas de adesão ali no vaso, o macrófago, citocina, substâncias pró-inflamatórias, tome, vaso quebra, fragilidade. Com essa fragilidade entra líquido dentro do alvéolo. E além disso, as células inflamatórias, por a molécula de adesão tá ali, as células do sistema imunológico entram no alvéolo, inflamação louca. E aí o que acontece? O que o alvéolo faz? Ele troca, né? Dá oxigênio, pega gás carbônico. Se você tem um alvéolo que está cheio de líquido, você não consegue trocar. E aí é assim que ocorre a síndrome. E aí é uma bagunça, porque você morre pneumonia tipo 1, morre pneumonia tipo 2, não tem surfactante, você inflama mais, aí você bota ventilação mecânica, aí inflama mais. Enfim. E se botar pra ventilar 12 ml que não inflama mais? Inflama mais ainda, porque mais volume, mais distensão alveolar, não tem surfactante, colaba alvéolo, inflama mais. Isso que é AIDS, pessoal. Isso é AIDS. E aí tem um critério clássico pra gente definir AIDS, critério de Berlim. Infiltrado pulmonar bilateral. Bora usar o mnemônico? Manda aí, mãe. Manda aí. Berlim, o B de bora, galera. Bora. Chega mais. Galera. O E de edema. Então, opacidades bilaterais presentes na radiografia ou na tomo. E elas não devem ser explicadas por derrames pleurais, colapso lobar, colapso pulmonar. Insuficiência cardíaca, nada disso. Insuficiência cardíaca, blá blá. Beleza? Beleza. BR, relação PF. Então, as trocas. Relação PF. Então, eu tenho que ter uma relação PF. FiO2 sobre FiO2. Lembrando que você tira a porcentagem e transforma isso em decimal, tá? Então, 100% é 1, 21% é 0,21. Exato. Menor que 300. Aí a gente tem como classificar. 300 a 200, leve. 200 a 100, moderada. Menor que 100, grave. Beleza? Sendo que, para classificar isso, eu tenho que ter pelo menos uma PIP de maior ou igual a 5 centímetros de água, tá? Então já fomos o B, já fomos o E, já fomos o R, agora o L de Berlim. Ligeiro, então tem que acontecer tudo isso em menos de 7 dias, rápido e progressivo. Agudo. Beleza? O que mais que falta? Berlim. O I vem de... Esqueci. Lembrei. O I vem de insuficiência respiratória, por isso é porque você falou do cardíaco antes. O cardíaco do meu mnemônico foi agora. Desculpa. Que não é. É porque tem que ficar didático, né? O I vem de que a insuficiência respiratória não é secundária à insuficiência cardíaca. Então o I é pra você lembrar de insuficiência cardíaca. Mas eu lembro do M. O M, você lembrou? É que quando você acerta tudo isso aí, que você diagnostica AIDS no plantão, mandou bem.
Bora, galera, mandou bem. Mandou bem. Boa. Mandou bem. E Tá aí no seu caderno, beleza? E aí, meu Volts, já que agora fizemos o diagnóstico de AIDS precocemente, como é que a gente toma conta da ventilação desse paciente? Vamos lá. Quais cuidados eu devo ter com a ventilação desse paciente? Ventilação pulmonar protetora. Parênteses. Hoje em dia é preconizado que todo mundo seja ventilado assim. Exatamente. Todo mundo, independente de AIDS, todo mundo tem que ser ventilado desse jeito. Vai lá, meu Volts. Então, como a gente falou aí agora da fisiopatologia, né? Então, se o ar tá entrando ar e você não tem como tirar aquela tensão superficial da água, então o alvéolo vai colabar. Então, quando eu coloco um volume corrente mais baixo, isso garante porque eu não vou ter hiperdistensão dos meus alvéolos e piorar a inflamação. E aí, se acontece hiperdistensão, você está vendo a imagem agora de 3 pulmõezinhos de um estudo experimental que mostra, olha aí a progressão, como vai ficando inflamado esse pulmão. Olha o último pulmão aí, parece um fígado. Exato. Fígado não ventila, fígado não troca nada, tá? Isso. Que lama, Então, ventila 4 a 8 ml/kg. A PIP, uma PIP a gente pode começar com 5 e ir aumentando, a gente coloca 10 porque na ARDS a gente já usa uma PIP um pouco mais alta, Isso. certo? Então FiO2 para saturar entre 88 e 93, então Beleza. a gente começou a 100, depois a gente vai titular, um fluxo de 40 a 60 e uma frequência expiratória para manter o volume minuto adequado. A gente vai conversar ainda sobre isso mais pra frente, é muita informação, então vamos devagar, vamos com Vamos calma. dividir em dois momentos. Exatamente. E ainda tem esse negócio de pressão de platô aí, né, meu Volts? Que a gente pulou ali, Exato, pressão de platô pressão de platô. menor que quanto? Menor que 30. Beleza. Só que o que é a pressão de platô? Pressão de platô é a pressão das suas vias aéreas. Então, pressão de pico é a pressão das vias aéreas, o quê? Do seu pulmão. Pressão de pico é a pressão das vias aéreas. Isso. Então, a gente consegue olhar para a pressão de pico, ou para a pressão de pico, a gente tem que lembrar de resistência, né? Resistência. Quando a gente fala de via nas aérea, vias tá falando aéreas. de tudo. Nariz, até. Nariz, traqueia. Na verdade, já que a gente tem um tubo, a gente tá falando do circuito Isso. da traqueia dos brônquios principais. Exato. Isso daí tudo, lembra que é tudo cartilaginoso, então tem resistência aí pra entrar. Então faz o pico. Exato. E aí o platô é quando a gente faz uma pausa inspiratória, certo? A gente vai apertar lá, botão, pausa inspiratória. E a gente vai avaliar como é que tá a pressão lá dentro do nosso pulmão. Porque ele vai ser um reflexo da pressão dentro da nossa via aérea. Com essa pausa, como se assim, ó, distribui o ar, a pressão agora ficou aqui ok. Agora eu tenho essa pressão realmente aqui dentro do pulmão. E aí lembrando que essa pressão em pacientes, né, os guidelines mostram que o paciente obeso, o paciente que tem alguma doença de pleura, de parênquima, pleura, não é tão fidedigna a pressão de platô, beleza? Mas ela é extremamente importante para guiar a nossa estratégia de ventilação mecânica. E deve permanecer abaixo de 30 centímetros de água. Show de E o bola. pico que a gente falou tem que estar abaixo de 50, Beleza. fechou? A gente vai, relaxa, eu sei que tá a barriga dobrada, eu sei, mas a gente vai conversar várias vezes sobre isso aí. Agora tá mastigadinho também aí no seu caderno, porque assim, não adianta de falar, você tem que ler. A gente fala, você lê, aí daqui a pouco você revisa essa aula, porque essa aula tá gravada aqui, e aí você quer ver de novo, você volta e vê de novo. Responde as perguntas do caderno. Responde as perguntas do caderno, reflete um pouco, aí daqui a semana fazer a revisão espaçada, porque isso daqui é estudativo, a gente conversa, tá? Show! E aí eu quero te perguntar, o que eu tenho que evitar com essa estratégia de ventilação? No Volt a gente fala assim que o ventilador é um mal necessário, né? O ventilador mecânico, do jeito que ele existe, é um mal necessário. Ele salva a vida do doente, mas ele é completamente antifisiológico. Então só de você pegar um pulmão saudável, uma pessoa que foi operar um apêndice por vídeo, que precisa ser entubada, tá ali saudável, jovem, 16 anos, nunca fumou, nunca usou nenhum tipo de entorpecente, pulmão virgem, você entuba, vai ter lesão. Vai ter lesão porque você vai estar empurrando o ar para dentro do pulmão do doente. O pulmão não está acostumado com isso. Os pneumócitos ficam loucos, começa a ativar alguns fatores ali, tá bom, a cirurgia é rápida, estuda o paciente logo, tá tudo bonitinho, maravilhoso, ótimo. Mas quando a gente fala de VILI, que é lesão pulmonar causada pela ventilação, a sigla está em inglês, quando a gente tem VILI é porque eu estou ventilando errado. Ou quando tem VILI é porque eu estou ventilando com pressão positiva. Então eu tenho que diminuir VILI. E VILI tem 4 grandes entidades. O volotrauma, que é ventilar com volumes excessivamente altos, vai dar lesão pulmonar. Barotrauma, ventilar com pressões excessivamente altas. Pneumotórax, pneumodiastino pode acontecer, tudo isso relacionado à ventilação. Acontece muito em paciente Covid, né? Pneumos acontecem muito em paciente Covid.
Aí eu Lá na escola vai ter um caso semana que vem. Já tá tendo, né? No tá caso. tendo esses dias agora. Ou é hoje ou é amanhã. Só sobre isso. Só sobre isso. Só sobre pneumotórax e pneumodiastino que conduz a gente tem que tomar. E aí tem também biotrauma, oxigênio em excesso. Faz mal, viu? Então, biotrauma, expor os meus pneumócitos ao oxigênio demais, lesa. E eu tenho o último, que é o tal do atelectrauma, que é quando eu ventilo com PIPs ruins. Eu tenho áreas do pulmão que elas fecham. E toda vez que o pulmão abre, eu acabo lesando esse pulmão, tá? E aí a gente tem todas essas estratégias protetoras. Isso acaba levando ao volume minuto baixo. E aí a gente vai tolerar... volume minuto, volume corrente vezes frequência respiratória. Então, se eu tô jogando um volume baixo... 6 ml quilo é baixo, entre aspas. Então, eu vou ter um volume minuto baixo. E aí, isso levará, já que volume minuto tem relação perto com o CO2, quanto mais eu hiperventilo e mais eu jogo o CO2 fora, se eu hipoventilo, nesse caso hipoventilo entre aspas, né, porque essa estratégia é a estratégia preconizada, eu posso fazer hipercapnia, tá? São coisas, amanhã tem mais sobre isso aí, tá? Beleza. Então a gente vai tolerar ali um pH de 7,15 mais ou menos, beleza? Beleza, meu Deus. Depois a gente conversa mais sobre. Isso. E aí no meio do caminho, o paciente de volta ali da tomo, né? Porra, que rolê, hein? Que rolê. Ela começa a desaturar. Quem não, quem mãe? Ai, Deus, Tonho. Joga na tomo, tira da tomo. Joga na tomo, tira da tomo. E aí começa a desaturar, tá ali acordado, claramente brigando com o ventilador. Ele estava sedado com 5 ml de fentanil e 10 ml por hora de midazolam na bomba de infusão. E aí minha pergunta é, o que você pode fazer agora por ele? O que você pode fazer agora por ele? Um bolozinho, né? E ver se aumenta essa sedação aí, né? Porque... A gente pode ali naquele momento fazer um bolozinho, aumentar essa sedação. O paciente, a gente vê muito que o paciente Covid, ele tem uma refratariedade ali na sedação. É estranho, já inventaram 500 hipóteses, ainda não bateram martelo em relação a nada, falaram até de encefalite. Lembra que o HC no início estudava, ficava colhendo o líquido dos pacientes, pra ver, não achou nada, eu me lembro, não achou nada. Aí no seu caderno a gente fala bastante aí, mastigadinho, no naipe escola, sobre as doses do Mida, do Fenta, certo? Pra sedação contínua e aí do Propofol também, depois vocês dão uma olhadinha aí. Eu só queria fazer um adendo, meu vô, essa pergunta fazer. anterior. Tipo, está bem sedado o meu paciente? 20 ml, vamos melhorar minha pergunta. 40 ml hora é muito ou pouco? Depende. Depende da solução que você está usando, né? Depende da solução que a gente está usando. Você vai ver soluções que a gente coloca aqui, são soluções concentradas em relação a boa parte do Brasil. Porque a gente quer evitar volume, né? Um dos problemas da própria fisiopatologia da doença é a sobrecarga de volume. Exatamente. Então, se você está num lugar que dilui 2 ampolas, dilui 20 ml de midazolam em 250, e você está dizendo que está fazendo 40 ml hora, essa dose ainda está baixa, sabe? Essa dose ainda está baixa, você ainda tem muito a caminhar com essa dose. Para vocês terem ideia aqui, exemplo rápido. A gente faz doses puras de fentanil, puro, não dilui nada. Fentanil, puro, midazolam. O Propofol a gente já não diluiria mesmo, é tudo puro. E aí isso acaba ficando numa dose baixinha aqui, ó. 3 a 6 ml hora, ó. Baixinha. Maravilha. Dose alta, seda o doente, não entra volume demais. Você consegue deixar o balanço negativo zerado facilmente. Mas pega o bizu aí no seu caderno que tem tudo desenhadinho de 50, 60, 70, 80 quilos. Beleza. E aí, meu Volts, próxima pergunta. E aí, vamos lá. Os principais problemas relacionados à ventilação mecânica. Paciente que dessatura e está entubado. Eu tenho que pensar em um mnemônico. Que mnemônico é esse, meu Volts? DOPS. Don't be a dope. D de... Deslocamento do tubo. O de... Obstrução do tubo. P de... Pneumotórax. E de... Equipamento. E aqui na escola a gente chama de DOPES, porque você viu que sedação insuficiente, inadequada, leva seu paciente a dessaturar, tá? A dessaturar. Exatamente. Aí beleza, sobrevivemos ao transporte, glória a Deus. E agora até que o enfermeiro pede que você agilize aí a prescrição, né? E aí você fala, calma, deixa eu dar uma olhadinha no paciente. Aí você for olhar, reavaliar o paciente, ele tinha via aérea. Tá entubado agora. Um tubo, tiragem intercostal, frequência de 20, murmúrio presente, crépitos difuso e ronco, saturando melhor, 92, pele fria, pálido, pulso cheio, simétrico, TEC de 3 segundos.
uma PAM de 80/60, um RAIS de -5 e um Glasgow 3T. Beleza. Doutor, não gostei não, hein, doutor? Teco disse. Pô, essa PAI de 80/60, vamos fazer um voluminho pra ele, né? Teco já tava preparando ali o volume. Opa! Vamos abrir 1000, né? Abre 1000. Não faz volume não, Teco. Agora não precisa fazer volume. Por que não faz volume, meu Deus? Por que não faz volume? A gente tem que ter cuidado, como a gente falou agora, a patologia pulmonar, a AIDS, ela tem... O que ela tem na sua fisiopatologia? Ela tem um problema ali, principal é edema pulmonar, né? Sim. Que ele é formado por diversos mecanismos, né? Que a gente já explicou para vocês, então questões hidrostáticas, oncóticas, blá 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 blá. E a gente tem várias proteínas ali dentro. A gente não pode dar volume para o paciente, porque quanto mais volume der, mais você vai afogar o seu paciente. Então não afogue sua AIDS, pelo amor de Deus. E a estratégia que a gente vai utilizar, que é a próxima pergunta, aí fica fácil entender porque a gente quer fazer tudo concentradíssimo. Eu quero um BH zerado ou negativo. O que é BH zerado ou negativo, né? Balanço hídrico, o que entra de líquido versus o que sai de líquido do paciente. Então a gente, dentro de um ambiente de UTI, dentro da sala vermelha, a gente monitora tudo que entra, é anotado, tudo que sai é anotado. A gente faz essa conta simples, que não é tão simples de fazer, faz essa conta aí bonitinha, um menos o outro, e a gente tem um balanço. A gente quer que ele fique zerado, 0 a 0 ali bonitinho, ou negativo, tá? Levemente negativo. E aí, tá bom, tá lá 80/40 então, né? E se a gente não vai fazer volume, a gente não vai fazer nada. Vamos fazer uma droga vasoativa? Droga vasoativa. Boa. Segunda droga vasoativa que a gente fala hoje. Já falamos de adrena push dose lá em cima. Agora... Não, só um detalhe. Não é que você não pode fazer volume, pessoal. Você pode fazer volume. Agora, você tem que fazer com parcimônia. Então, a gente tem que avaliar como é que está o status volêmico daquele paciente. Existem várias formas de fazer isso, né? Então, eu posso, se eu tiver mão de ultrassom, se eu tiver ultrassom, eu posso olhar a veia cava. Tem várias coisas que eu posso fazer. Mas é só para vocês lembrarem que se o paciente não tolera volume, não dê volume, tá? Só por isso mesmo, beleza? Foque em droga vasoativa, e a grande droga vasoativa aqui no contexto é a noradrenalina. Noradrenalina tem um pouquinho de beta-1, ou seja, vai ajudar o coração a bater ali um pouco melhor, inotropismo, cronotropismo positivo, mas ela é alfa-1 positiva, então faz vasoconstricção periférica. Por isso que é a droga de escolha nesses casos. E aí vem a tal da dose. Todo mundo fica preocupado com dose, que é 0,1 a 2 microgramas por minuto, e na bomba de infusão é ml hora, e meu Deus do céu, bebê, calma. Grava uma coisa aqui, ó. 5. Noradrenalina, não importa qual a solução do seu lugar, 5 ml hora. E a cada 5 minutos você aumenta 5 ml hora, até você chegar aonde? No seu alvo. Você quer chegar no PAM entre 60 e 65. É isso que você quer. Quanto de dose? Isso daí agora não importa. Eu te digo, 2 microgramas quilo minuto nora. Então assim, vai, estabiliza seu doente e depois, o livro mais uma vez ensina ao contrário, depois você senta e calcula quanto de nora você está fazendo, tá bom? Show de bola, meu Roots. E aí eu te pergunto, eu preciso passar sonda? Rapaz, sondas são legais agora. Na verdade, uma sonda é legal agora, sonda vesical de demora. A outra eu ainda não estou preocupado em dar de comer para esse paciente agora não. Que é sonda vesical de demora, eu quero ver o débito. Sonda lateral é para alimentar. O jejumzinho por enquanto... E essa prescrição dá para fazer agora? Dá pra fazer agora. Olha a prescrição aí. Manda pra gente se você faria alguma coisa diferente. Mas a gente colocou jejum, a gente colocou a glicose aí basal, a gente colocou, se for protocolo da sua instituição, não sei como é que os protocolos são agora, alguns lugares colocam antibiótico para todo mundo, então se coloca antibiótico é CEF e azitro, ou CEF e claritro, tá? E aí você tem noracritério, midazolam a critério, fentanil a critério, dipirona se necessário, se o paciente tiver febre, principalmente nesse contexto, metoclopramida, se o paciente vomitar, aí você faz a metoclopramida, deixamos enoxaparina, glicemia capilar de 6 horas e glicose a 50%, sim, glicose 50%, em veia periférica, sim, glicose a 50%, 40 ml IV, se 10 terminando que 70 mg por decilitro. Aí Bebel chega na visita de noite cheio de pergunta, mas peraí, doutor, ele tá usando aquele remédio para afinar o sangue? Sim. Por quê? Então, como você explicaria a Bebel por que ele está fazendo o remédio? Paciente COVID é um paciente que ele é hipercoagulante, vamos dizer assim. E aí descobriu-se essa questão da hipercoagulabilidade do COVID, e paciente COVID, em sua maioria, é paciente UTI, que vai estar sedado, entubado, bloqueado, não sei o que. Esse paciente já tem risco aumentado de trombose. Já tinha. Era pré-COVID, já existia isso. Então, a gente vai fazer enoxaparina profilática. Qual a dose, meu Deus, dessa profilática?
40. Enoxa, 40mg subcutâneo uma vez ao dia. Show de bola! E eu posso prescrever anticoagulação plena se o paciente tiver indicação de anticoagulação plena. Então, se é um paciente que tem FA com indicação de anticoagulação plena. Se é um paciente que tem história de TEP-TBP, anticoagulação plena. Se é um paciente que tem uma válvula metálica, anticoagulação plena. Mas COVID grave, anticoagulação plena, não há evidência atual na presente data que suporte anticoagulação plena, seja com xarelto para casa, seja com Clexane, seja com o que for, tá? Exato. Beleza, meu vô. Outra coisa, doutor, conversei com muita gente, sabe? Gente que sabe muito e tal. Me falaram que existe uma medicação nova que é cara, mas que a gente pode usar. É aquele remédio que intuba, que evita intubação. E nós estamos dispostos a vender a nossa Baiana Confeitaria para pagar esse remédio. Aí você já logo saca, né? Tocilizumab? Eita! Tá falando a torta direito aí, né? Anti-LC, receptor no ciclado de LC, isso é caro pra dedéu. Exatamente. Pessoal, alguns estudos já foram feitos, tem aí no seu caderno, dê uma lidinha com calma. Mas basicamente, o tocilizumab ele afeta apenas uma única citocina, que é o IL-6, e no contexto de uma tempestade, né, envolvendo várias citocinas. Bom, existem aí algumas indicações específicas, é um remédio caro, a gente não tem ainda muita coisa para falar sobre ele, mas nesse caso aqui, a gente não vai usar tocilizumab, a gente nem tem esse remédio, não sei, aqui nas trincheiras não sabe nem o que é. Tá difícil, né? Exatamente. Pra vocês terem noção, esse remédio custa R$ 2.500 mais ou menos por dia. Tá? Faltou um remédio na prescrição lá em cima. Qual? Tá na pergunta aí, faltou um remédio na prescrição lá em cima. Pacientes que internam utilizando oxigênio. Ah, com certeza. Com certeza. Qual foi o remédio que faltou aí? Corticoide, né? Corticoide, dexametasona, 6mg dia durante 10 dias. Pode ser via sonda, se o paciente está acordado, pode ser via oral. No caso do nosso estudante que está entubado, pode ser IV. Dexametasona, 6mg, como a uma vez gente ao dia durante discutiu 10 ontem, dias. tá, galera? A gente discutiu ontem já com vocês, no caso amarelo, sobre o estudo, né? Sobre o Dexa-A. Não precisa repetir. Não precisa repetir, mas lembrando aí. Boa, general. Nos passamos aí, hein, cara. Mas é isso mesmo. Correria do PS, agonia do PS. Beleza. E aí, os dias se passaram e o rim não estava trabalhando muito legal. E, putz, grila, nada de leito de UTI. Atualizamos a regulação que ele precisa de diálise. Rapaz, Caraca. poxa, mas não é o néfro que tem que avisar que precisa de diálise de urgência, não? Não, senhor. Você, no pronto-socorro, você precisa aprender a indicar a diálise. Eu vou fazer diálise no pronto-socorro, ainda não tem trabalhos ainda mostrando lá. Queremos até, quem sabe, em breve, né? Mas assim, precisa de estrutura, precisa de água não é simples, água limpa, é filtrada, difícil. não sei o que, é todo especial. Exato. E aí, quais são as indicações que a gente tem de diálise? Tipo, Diálise cara, de urgência. eu preciso que esse meu paciente faça diálise agora. Diálise de urgência. Hipercalemia, né? Então, potássio acima de 5,5 com alteração de eletro ou maior que 6,5 que não responde às medidas que você já fez. Exatamente, você tentou fazer de Tudo isso é refratário. furosemida, não sei o que, nada funcionou. Isso. Hipervolemia também refratária. Então, o paciente tem edema, derrame pleural, pericárdio, ascite acetal, que não sai de jeito nenhum. Teoricamente, tirar volume do corpo, ou vai sair pela urina, no escada do rim, né? Ou vai sair via diálise, viu, papai? Uremia. Então, o paciente tem ali sonolência, tremor, coma, convulsão, uma uremia sintomática. Acidose metabólica grave. Que não melhora com nada. Que não melhora com absolutamente nada que você faz. Beleza? Distúrbios hidroeletrolíticos em geral, como você está vendo no caderno aí, é um tema importante. Intoxicação exógena. Existem algumas medicações que elas só saem por diálise. E essas são as indicações que a gente precisa saber. Para você lembrar, situações que eu preciso que meu rim esteja funcionando bem. Exato. Beleza. E aí a última perguntinha, pra gente respirar, porque amanhã tem mais. É porque Bebel perguntou lá, né? Uma vez sedado para sempre, doutor, esse coma induzido do paciente aí não vai passar nunca, não? E aí vai ficar assim, Porque você fala, ele não acorda. Não, calma, ele tá sedado. Mas ele não vai acordar nunca? Você tá deixando seu paciente sedado para sempre na... Beleza, tema controverso no contexto Covid. Despertar diário. Pacientes, vamos falar de pacientes em geral. Pacientes em geral que estão entubados, que estão estáveis do ponto de vista hemodinâmico, que têm sua doença de base quase resolvida ou resolvida, merecem todo dia ser acordados. Todo dia, acordados. Deu no início do plantão, o paciente estava sedado com midazolam, fentanil, XMLO. Você desliga tudo e observa. Se o paciente acorda tranquilo,
ok, observa como ele vai continuar acordando, se for o caso, tira o tubo. Se o paciente acorda agitado, você volta à sedação, mas não no lugar que está, você volta em metade da dose. Metade da dose. E aí você confere várias coisas que podem estar agitando o paciente. Sonda tracionada, sondas demais, então o paciente que às vezes tem sonda nasointeral e nasogástrica, uma em cada narina, tira uma delas. O paciente está com o tubo amarrado errado, meio puxado assim para fora, agita o doente. Uma sonda vesical demora puxada, imagina aí, doeu? Sonda vesical puxando aqui, só que o paciente está entubado, sedado, ele vai gritar? Não, ele vai agitar. Então tudo isso você afastou, volta a sedação na metade da dose e amanhã a gente começa a acordar de novo o paciente. E aí se você parar para pensar, todo dia menos sedação, menos sedação, menos sedação, até que ele acorda e a gente puxa o tubo, tá? Explicou rápido aqui, não é tão simples assim, às vezes precisa de um kit noia, que a gente fala, né? De quetiapina, risperidona, haloperidol, mas o paciente sedado precisa despertar. E o paciente COVID? Como é que era no início do rolê? A gente fazia despertar diário para todo mundo, às vezes puxava o tubo até cedo, né, meu Roots? E aí o paciente depois precisava ser entubado novamente? Porque esse fatídico 10º dia que a gente está vivendo aqui é o dia que a inflamação estoura. E quando a inflamação estoura, o paciente volta a afundar. Em geral, nesse período, nessa segunda onda do Covid, nesse segundo hit que a gente fala, alguns artigos falam, nesse segundo punch, sei lá, do jeito que você quiser escrever, do jeito que você quiser falar, o paciente pode piorar. Faz hiperinflamação, vasodilata, pode chocar. Faz uma sepse viral, né? Sepse viral. Gosto desse termo. Beleza. Show de bola. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Um ano depois, recordes e recordes e recordes negativos. Mas o jogo ainda não acabou, hein, Volts? Não. O jogo apenas começou. Amanhã tem mais, pessoal, com outro caso super grave. A gente vai dar continuidade à nossa conversa, não acabou por aqui. Por isso que vocês estão vendo, é muito importante a gente se capacitar com Covid. Não é simples, é zero simples. E não tem receita de bolo, como vocês viram, né? É um prazer ter vocês aqui na nossa sala de aula da nossa escola de emergência do Grupo Mover. Então, se você ainda não entendeu esse rolê, vai lá na nossa rede social, manda pra gente uma pergunta, tira suas dúvidas, que só tá começando. E se você tá no YouTube agora assistindo a gente, vai aqui ó, no link embaixo, tem como você acessar todo o material, porque você não entendeu nada, né? Tem material, tem caderno do professor, tem caderno do aluno, tem folhinha de prescrição maceteada, tudo bonitinho dentro da plataforma Hotmart, acesso gratuito para os conteúdos Covid-19. Isso aí. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã, galera. Valeu.